Lula é um estadista? Artigo de Eliane Brum, publicado hoje, 6 de outubro de 2025, na revista Suma Uma. Segunda-feira, 6 de outubro de 2025, 11h30 da manhã. Para mim, o negacionismo mais perigoso não é o do Trump e do Bolsonaro, porque esse é calculado. O negacionismo mais perigoso é o da maioria das pessoas. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal como sou admirador da minha vizinha, a jornalista Eliane Brum. E esse texto que ela fala, né, que ela intitulou, é o editorial da Suma Uma, que ela intitulou de Lula é realmente um estadista, fala muita coisa que eu venho pensando faz tempo, né? Inclusive esse vídeo que ela compartilhou também no Instagram e que eu estou reproduzindo aqui para vocês. Porque que adianta tu aceitar a obviedade que a crise climática é provocada por uma minoria de humanos, que o aquecimento global é provocado, no caso, 75% das emissões que produzem aquecimento global são produzidas pela indústria de combustíveis fósseis, né, petróleo, gás natural, carvão, que aqui no Brasil as emissões são produzidas principalmente por desmatamento, né, por esse sistema todo, né, e pecuária, todas essa destruição da floresta feita para produzir monocultura, para exportação, né, para alimentar porcos na Europa e na China, por exemplo. Tu pode aceitar tudo isso, porque é óbvio, são fatos, mas se tu não vive de acordo com a emergência, tu está negando. Né? Eu acho que essa desconexão com a vida, que eu acho que o capitalismo sequestrou o nosso instinto de sobrevivência ao nos reduzir a consumidores. Porque tudo que é vivo, né, qualquer ser, isso a gente vê o tempo inteiro aqui, qualquer ser, se ele se sente ameaçado, imediatamente ele reage. Porque ele quer viver. A gente não mais. É muito importante porque as pessoas às vezes se questionam, Rodolfo, por que você critica tanto o Lula? E é isso que ela está dizendo, é muito mais perigoso o negacionismo das pessoas comuns, daquela pessoa que está do teu lado, que pensa de uma forma bastante semelhante à sua. Faz muito mais sentido você dialogar com essas pessoas do que dialogar com esses sociopatas como o presidente norte-americano Donald Trump ou o futuro presidiário Bolsonaro. Quando estamos em risco de extinção, os discursos dos líderes precisam ter lastro na ação. É justamente o que disse o Plínio de Arruda Sampaio Júnior na sua análise do discurso do Lula na ONU. O discurso do Lula é ótimo, mas não tem lastro na ação. Ou só servem para apaziguar consciências que não merecem nenhuma paz. Havia muito. Um discurso de Luiz Inácio Lula da Silva não colecionava tantos elogios dentro e fora do Brasil quanto seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente brasileiro que mais falou na ONU, por já estar em seu 3º mandato, Lula, foi aclamado como estadista. Mas o que significa ser estadista num mundo em colapso? Qual é o perfil de um estadista quando já perdemos a possibilidade de limitar o aquecimento global
a 1,5 graus Celsius. O meu amigo Danilo, que também é jornalista, fica puto sempre que alguém escreve 1,5 graus no plural, né? Plural é só a partir de 2. Olha aí, Eliane Brum fez certinho. Pois a gente ainda não cruzou essa fronteira a rigor. Deve cruzar dentro de 2 ou 3 anos, mas é impossível parar esse processo. Na verdade, eu sou mais pessimista do que Eliane. Eu acho que o colapso é inevitável e a catástrofe para a humanidade é inevitável. O que pode ser feito é adiar esse colapso. E convivemos com ondas de calor cada vez piores e eventos climáticos cada vez mais extremos. De que estadista o planeta precisa quando a Amazônia se aproxima rápido e perigosamente do ponto de não retorno? Olha a situação da ponte onde eu costumo gravar os meus vídeos. Madeiras quase soltas, pedaços já apodrecidos e risco de desabamento. A situação da ponte da Rua da Peixaria vinha preocupando pedestres e motoristas. Para evitar acidentes graves, a prefeitura decidiu interditar o trecho da via que fica a poucos metros da ponte. Pela manhã, trabalhadores foram vistos no local. A equipe estava preparada para fazer os reparos, mas devido à situação crítica, a prefeitura de Altamira decidiu que irá construir uma nova ponte. Sei lá quando, né? Agora a minha casa ficou muito mais longe do centro da cidade. A vantagem é que agora eu posso gravar tranquilo aqui na rua, sem carro passando. Só passa a moto. Todos os materiais já foram adquiridos e a previsão é que as obras comecem em breve. Com a interdição, moradores dos bairros Alberto Soares, Altaville 1 e 2 ficam sem acesso pela Rua da Peixaria, que é considerado um atalho mais rápido e prático. Rua da Peixaria, onde eu desenvolvo o meu projeto de arborização e jardinagem da beira do Rio Xingu. Olha como tá linda essa seringueira que a gente plantou recentemente. Que eu uso como exemplo também para falar que o fato de eu acreditar na iminência do colapso ambiental, colapso da civilização, colapso climático, extinção da espécie humana, não significa que eu me rendo à apatia, né? Essa história de que os colapsistas colaboram com o colapso por não terem esperança é falsa. Mas vamos continuar com o editorial da Eliane Brum. É verdade que Lula fez um discurso forte, bem construído e inspirado. Fez uma declaração importante contra o genocídio perpetrado por Israel em Gaza e se posicionou com correção em diversos pontos, fazendo uma defesa o mesmo Lula que continua que compra veículos blindados da máquina de guerra de Israel, gastou $1 bilhão comprando veículos blindados, que exporta gasolina, que exporta petróleo para movimentar essa máquina, que exporta aço que serve para a construção do maquinário de guerra de Israel. Enfática do multilateralismo. Lula, porém, falou menos de 3 dos seus 18 minutos sobre a ameaça que coloca a espécie humana em risco de extinção, como apontou o Observatório do Clima. A menos de 40 dias da COP30, a primeira na Amazônia, o presidente do país que a abrigará, mencionou o colapso do clima de forma apenas protocolar. E ele não fala em termos de colapso, né? Nenhum político fala, né? É um discurso altamente impopular.
Comparado ao discurso de Donald Trump, que veio na sequência, escutar uma fala como a de Lula dá conforto. O CEO dos Estados Unidos radicalizou o rompimento com a realidade ao disparar mentiras flagrantemente absurdas. Interessante a escolha da Eliane de chamar Trump de CEO dos Estados Unidos. Ele não age como um presidente, ele age como um chefe de uma empresa. E é claro que é um alívio ver Lula falar depois de Trump, né? É um alívio ter Lula como presidente depois de Bolsonaro. Mas não dá para parar aí, é muito pouco diante da gravidade da situação que a gente vive. Chegou inclusive a dizer: acabei com 7 guerras. Não acabou com nenhuma. Sim, um discurso como o de Lula, com sujeito, verbo e predicado, e lastro na verdade, dá alívio, porque o mundo volta a fazer sentido. Mas não estamos em tempo de exigir apenas um mínimo. Se seguirmos exigindo somente o mínimo, o planeta seguirá aquecendo de forma cada vez mais acelerada. E em breve não teremos mais a opção que agora está na mesa, entre um planeta difícil e um planeta hostil para a espécie. É aí que fica clara a minha diferença de opinião para Eliane Brum. Eu acho que a gente não tem mais essa opção sobre a mesa. A gente vai ter um planeta cada vez mais hostil até uma hora que não tenha mais a espécie humana. Eu acho que o que está em questão é como vai ser a década de 2030, 2040, 2050. Então, como vai ser a vida do meu filho, como vai ser a minha velhice. Agora, o destino trágico da espécie humana já está selado. Humana. Sim, não basta ter lastro na verdade, nos princípios humanitários e no bom senso. É preciso também ter lastro na ação. A crescente fragilidade da ONU é uma evidência da necessidade de mudar paradigmas, porque o mundo atual é bem diferente do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, em que as organizações multilaterais foram criadas. É também sobre Gaza que a urgência de mudanças fica mais explícita. Lula fez uma fala irrepreensível. Abre aspas. Nenhuma situação é mais emblemática do uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis, sob qualquer ângulo. Em relação ao vídeo negacionismo tosco versus negacionismo sutil, aliás, expressão cunhada pelo Renato Cinco, o próprio Renato Cinco escreveu: minha única diferença com o Rodolfo nesse vídeo diz respeito à decisão dele de fazer campanha e votar no Lula já no primeiro turno de 2026. No primeiro turno, se eu fizer campanha para alguém, será para um candidato da esquerda contra a ordem, PSTU, PCB ou UP. No segundo turno, só peço votos para o Lula, a esquerda da ordem, se o outro candidato for da direita contra a ordem, a extrema-direita. Se a disputa for com a direita da ordem, Simone Tebet, Alckmin, etc., certamente não farei campanha para nenhum dos dois. Vou pensar muito bem se voto no Lula ou anulo. Eu entendo a posição do Renato. Eu voto no Lula já no primeiro turno porque eu estou já num local extremamente periférico e um tanto quanto perigoso. E então é pensando nas minhas condições de vida nos próximos 4 anos que, mesmo sabendo que Lula não nos livra do colapso,
Lula não resolve a questão social nem ambiental. Ainda é muito melhor viver num governo Lula do que com um desses bandidos da extrema-direita. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, a fome é usada como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Expresso minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá com um Estado independente e integrado à comunidade internacional. E eles vão precisar de muito apoio da comunidade internacional, né? Dado o que foi feito com o meio ambiente, com a infraestrutura, principalmente o meio ambiente, né? O lençol freático, tudo destruído, tudo contaminado, tudo arrasado. Não sei nem como que vai ser possível uma coisa dessa. Mas, enfim, temos que fazer. Essa é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. A questão é que, enquanto os discursos são proferidos em salas climatizadas e um plano de paz é desenhado no gabinete de Trump de forma unilateral, a cada dia palestinos são assassinados em Gaza. Depois que Trump exortou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a cessar fogo imediatamente, mais de 100 palestinos foram assassinados. As negociações começam nesse 6 de outubro, no Egito, com o discurso do ultranacionalista ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, numa coletiva de imprensa 6 meses atrás, ainda ecoando: estamos destruindo Gaza e a transformando numa pilha de escombros, com uma destruição completa sem precedentes no mundo. E o mundo ainda não nos parou. Não mesmo. Antes de completar 2 anos de guerra nessa terça-feira, 7 de outubro, o número de mortos já ultrapassa 67 mil. Mais de 20 mil crianças foram assassinadas pelas forças de Israel até o início de setembro. Mais de 1.000 delas com menos de 1 ano, segundo a organização não governamental Save the Children. Média de 1 por hora. Pelo menos 450 desses bebês nasceram na guerra e morreram na guerra. Outras mais de 42 mil crianças foram feridas. E conforme o Comitê das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 21 mil delas ficaram com deficiências. Outros milhares de crianças estão desaparecidas ou soterradas pelos escombros. Pelo menos 132 mil com menos de 5 anos estão em risco de morte por desnutrição aguda e, segundo a ONU, 151 já morreram de fome. Como escreveu o jornalista Gideon Levy em sua coluna no jornal israelense Haaretz, falar na solução de 2 estados ou reconhecer o Estado palestino nesse momento só apazigua consciências que não podem ser apaziguadas. A verdade é que países e líderes
que podem fazer a diferença se omitem de barrar o genocídio, com ações emergenciais e sanções pesadas contra Israel, enquanto fazem discursos corretos. Nesse ponto é que Lula poderia ir além das palavras e romper relações comerciais com Israel. Não comprava aqueles blindados, né? Quem é que vai reclamar de não comprar blindado? Blindado faz falta para o povo brasileiro. Talvez alguns militares achem ruim, talvez alguns exportadores de aço achem ruim perder algum dinheiro com exportação de aço para Israel. Será que vai dar algum problema? Vai ter queda das ações da Petrobras porque a gente não vai exportar petróleo para Israel? E se tiver, né? Dane-se. O importante é que a gente não está colaborando ativamente para esse genocídio. Discursos bonitos, mas sem lastro na ação. Quando um genocídio está em curso, fazem desses líderes cúmplices da morte de cada palestino, de cada profissional de saúde. E o pior é que nós mesmos, cidadãos comuns, né? Se nós não cobramos os nossos líderes, nós também somos, em grande medida, cúmplices desse genocídio. De cada jornalista que tomba pelas armas de Israel. A realidade desse jogo de omissões ficou explícita na própria Assembleia Geral da ONU. Mahmoud Abbas, o presidente do Estado, que quase todo mundo agora reconhece, participou da Assembleia Geral por meio de uma videoconferência, porque foi impedido de entrar nos Estados Unidos, enquanto que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o genocida que tem um mandato de prisão pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade, discursou no plenário. Depois, circulou tranquilo com seu amigo e apoiador Donald Trump. É nojento, mas se fosse só isso seria suportável. A questão é que a falta de ação mata, e mata todo dia. Presidente de um país como o Brasil, Lula fez um discurso que precisava fazer contra o genocídio. Mas o presidente do Brasil, que abrigará a COP30 e que desabriga 60% da maior floresta tropical do planeta em seu território, Lula ficou muito aquém no discurso, porque está muito aquém na ação. E isso precisa ser dito, porque é nosso papel pressionar quem tem poder a agir. Porque um mandato público concedido pelo voto é para defender o bem comum. Há bastante que discutir em várias áreas sobre o que é bem comum, mas ninguém discorda que a floresta amazônica é essencial para barrar o aquecimento global e para definir a qualidade de vida que teremos. O problema é que muita gente vê essa queda no desmatamento em relação ao Bolsonaro, vê essa queda nas queimadas em relação ao ano passado, que foi o ano mais seco em 100 anos, e acha que Lula está fazendo tudo o que é possível. Desconsidera a tragédia da pavimentação da BR-319, da construção da Ferrogrão, da construção de novas grandes hidrelétricas na Amazônia, porque acham que isso faz parte da transição energética. E nesse momento, a floresta já está em acelerado declínio. O Brasil pode pouco para barrar o genocídio em Gaza, mas pode bem mais para barrar a destruição da Amazônia. Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém será a COP da verdade, discursou na ONU. A verdade é que Lula defende a abertura de novas frentes de exploração de petróleo na Amazônia. Em junho, seu governo fez um leilão que concedeu 34 novos blocos para exploração, 19 deles na bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras, entre as 10 maiores petroleiras do mundo, está ampliando a produção de combustível fóssil, com o mentiroso argumento de que é necessário
para financiar a transição energética. Transição energética, e aí complemento o meu, que é outra farsa, né? Se for baseada na construção de hidrelétricas na Amazônia, como o Brasil está fazendo. Aliás, placas solares também que exigem mineração em terras indígenas também não são solução para nada. Seu governo compactua com a expansão da monocultura de soja, da pecuária e da mineração, principalmente na Amazônia. Pois é, como a própria revista Suma Uma já relatou, a rodovia transamazônica, de onde eu gravo esse vídeo, é a nova fronteira de expansão de soja pelo centro da Amazônia. E no Cerrado, mas também em outros biomas. Lula tem um discurso não negacionista do colapso do clima e da biodiversidade, mas a sua ação é negacionista. E é da ação que dependem nossas vidas. Os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, são responsáveis por mais de 75% das emissões dos gases que produzem o aquecimento global. E hoje testemunhamos o mundo produzir mais petróleo em vez de menos. Se não conseguirmos mudar a rota desse tipo de líder, o planeta poderá aquecer 3, 4 ou até 5 graus Celsius, tornando a vida bastante insuportável e matando milhares de seres, entre eles humanos. E matando milhões de seres, entre eles humanos. Eu li milhares em vez de milhões, mas na verdade poderia ser bilhões. Ainda mais que estamos falando de seres humanos e não humanos, ou mais que humanos, como diz a Eliane Brum. Eu não vejo como parar essa subida, né? É 2, 3, 4, 5 graus e aí por diante, até uma hora em que a humanidade se extingue. Agora, eu acho que a vida no planeta Terra não se extingue por causa disso. Eu acho que a vida, de alguma forma, ela se recupera. Já está matando. Basta ver as vítimas de eventos extremos aqui mesmo no Brasil. A sociedade reage, mas Lula não escuta. Em 16 de setembro, 2 estudos foram lançados apontando como a Petrobras pode deixar de ser uma empresa de óleo e gás e se transformar em um gigante da energia, aumentando inclusive a geração de empregos. O primeiro documento, Questões-chave e alternativas energéticas para a descarbonização do portfólio de investimento da Petrobras, foi produzido pelos economistas Carlos Eduardo Jung e Helder Queiroz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O segundo, a Petrobras que precisamos, foi feito pelas 30 organizações do Grupo de Trabalho em Energia e do Observatório do Clima. É uma colaboração preciosa para um debate que está muito atrasado, diante de uma condução da Petrobras que nega o colapso do clima. Vale lembrar que não basta zerar o desmatamento para que a Amazônia possa continuar a nos salvar da extinção. É preciso também parar de produzir e consumir combustíveis fósseis. Ó, que beleza! Dona Aranha subiu pela parede. Ah, Dona Aranha. Ó, que linda! Privilégio morar na Amazônia e conviver. Ai! Com um bicho desses.
Maravilhosa. Na semana passada, o relatório The Money Trail Behind Fossil Fuel Expansion in Latin America and Caribbean, a trilha do dinheiro por trás da expansão dos combustíveis fósseis na América Latina e Caribe, foi lançado pelo Instituto Internacional Arayara, pela Urgenwald da Alemanha, Conexões Climáticas do México, pela Farm da Argentina e pela Amazon Watch no Peru. O documento mostra que a exploração fóssil na Amazônia é liderado por cinco corporações: Eneva, Atem, Gillians, Imeteime e Rosneft. Olha, vocês que estão preocupados com a exploração de petróleo na foz do Amazonas e não dão a verdadeira atenção, tchau, Dona Aranha, para a pavimentação da BR-319, saibam que a pavimentação da BR facilita o futuro de abertura de novos poços de petróleo na região. As principais protagonistas, chamadas na divulgação de bandeirantes do petróleo, são Petrobras e Eneva, com volumosos financiamentos de bancos brasileiros e internacionais. Ambas avançam sobre a floresta e outras regiões sensíveis. A Petrobras aparece como a maior empresa da região em captação de recursos para petróleo e gás. Entre 2022 e 2024, a estatal teria recebido 8 bilhões de dólares em financiamentos bancários e 40 bilhões de dólares em investimentos de acionistas. Seus principais financiadores são Bank of China, Bank of America, HSBC, Morgan Stanley e Santander. Segundo a investigação, a Petrobras é responsável por 29% de toda a expansão exploratória de petróleo e gás da América Latina e Caribe. Projetos concentrados em áreas terrestres e principalmente em águas ultraprofundas da Amazônia, com perfurações acima de 1,5 mil metros. É duro dizer, mas no que se refere ao petróleo, Lula se assemelha a Donald Trump, apesar de fazer discursos melhores. É por isso que eu digo, Renato 5 falou, né? É o negacionismo sutil contra o negacionismo tosco. E eu falo isso enquanto estou aqui queimando combustível fóssil. Não tem jeito, né? Eu vou fazer o quê? Vou deixar de buscar meu filho na escola? Podia até fazer de bicicleta, mas com esse solzão, com esse calor do desmatamento e perigando ser atropelado aí pelos caminhões e pelas caminhonetes dos fazendeiros, é necessário seguir apontando a longa distância entre o discurso e a ação. Nesse trecho parece que o editorial da Eliane Brum está dialogando diretamente comigo. E pressionar sem parar, porque nossa vida depende de ação de líderes como Lula. Em julho, uma investigação da jornalista Cláudia Antunes, que eu também tive o prazer de conhecer aqui em Altamira. O repórter especial da Suma Uma mostrou o peso das isenções fiscais dadas pelo governo brasileiro para gigantes transnacionais do agronegócio. Somente em 2024, 10 corporações deixaram de pagar 26 bilhões de reais. Syngenta, JBS, Bunge, Cargill, Fertipar, Yara, OCP, Corteva, BASF e Bayer. Este valor é quase 10 vezes todo o dinheiro já desembolsado pelo Fundo Amazônia, que investe em projetos que protegem e recuperam a floresta.
No total, todas as isenções fiscais a empresas do agronegócio somaram 158 bilhões de reais. Só a Syngenta, líder global na produção de agrotóxicos, deixou de pagar 4 bilhões de reais em impostos, mais do que todo o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em 2024, com impacto decisivo na destruição da Amazônia e de outros biomas, assim como na saúde dos trabalhadores, de povos indígenas e da população em geral. Essas grandes corporações transnacionais recebem isenções fiscais para corroer os sistemas da terra. Sem contar os 158 bilhões de reais que deixaram de entrar em cofres públicos e que fariam diferença em programas de saúde, educação e habitação, assim como mitigação e adaptação ao colapso do clima. Palavras importam, mas só se elas produzirem movimento. Para ser um estadista à altura dos desafios desse momento em que lutamos pela vida, é preciso incorporar o conceito de palavra do povo indígena Guarani Kaiowá, assim traduzido pelo antropólogo Spence Pimentel. Palavra que age. Se não agir, não é palavra, nem é estadista. Então, respondendo à pergunta título do artigo da Eliane Brum, Lula é um estadista? Em grande medida sim, mas para sê-lo mais plenamente, ele precisa ter ações mais compatíveis com o seu discurso, tanto na questão do genocídio do povo palestino, quanto sobre a temática ambiental. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.